Vamos lá, 5 armas efetivas para acelerar as suas vendas. A primeira arma eu chamo de DNA do empreendedor. Pessoas comuns não conseguem vender. Para você vender, para sua empresa vender muito, você precisa de um DNA específico. Você precisa de características e habilidades que vão te ajudar a gerar mais resultado. Então, o empreendedor, ele tem um DNA. E eu dissequei, eu desdobrei esse DNA e quero trazer para você aqui, que é a base para você gerar vendas. É o quê? É ser empreendedor, é ter uma atitude diferenciada. Agora, Marcos, qual que é essa atitude diferenciada? Essa atitude diferenciada tem 4 componentes, esse DNA. O primeiro componente é resiliência. Resiliência é um termo da física, é a capacidade de uma matéria voltar ao seu estado natural no mínimo de tempo possível. Aqui tem uma bolinha de tênis, porque eu quero que você imagine o seguinte: um jogador de tênis, ele vai lá dar um saque numa partida de tênis, na quadra de tênis. Ele pega a sua bolinha amarela na mão, joga para cima e dá um saque, dá uma raquetada na bolinha. No momento que a raquete ela entra em contato com a bolinha, o que acontece com a bolinha? A bolinha comprime. A bolinha comprime. Mas no mesmo momento que a bolinha comprime, ela ganha o quê? Ela ganha força e direção. E antes de passar da metade da quadra, a bolinha já voltou ao seu estado natural. Então, a bolinha de tênis, ela tem resiliência. E na vida empresarial, no jogo das vendas, você tem que ser a bolinha de tênis. Por quê? Porque você vai... A sua equipe de vendas, você como vendedor, você vai tomar não. E você tem que saber que cada não é uma construção de um sim. E para você manter a sua energia, você precisa de resiliência, você precisa ser a bolinha de tênis. Você vai tomar um não, que é a raquetada, você tem que ganhar força e direção. E seguir o seu caminho e voltar ao estado natural o mais rápido possível. Então, o empreendedor, ele não fica à mercê de situações negativas. Quando alguma coisa não acontece conforme a expectativa do empreendedor, ele tem que seguir em frente. E aí, para seguir em frente, ele também precisa ser protagonista, né? O que é protagonismo? Vamos lembrar aqui de um filme qualquer que a gente já assistiu, ou da novela. Toda história, ela tem um protagonista. O protagonista é a pessoa que puxa o enredo daquela história. O protagonista... As situações naquela história acontecem em função do protagonista e não apesar do protagonista. Então, o empreendedor, ele não fica à mercê do que acontece, ele realmente toma a rédea, toma atitude e faz a coisa acontecer. Né? Então eu tenho que ter, para acelerar vendas, eu tenho que ter esse DNA empreendedor e eu tenho que assumir a responsabilidade pelo resultado e fazer o que tem que ser feito. E com resiliência, mantendo a energia. Legal? Um outro componente é o quê? É positividade. Positividade é aquela velha história que, para mim, é a melhor metáfora para explicar positividade. É quando você olha um copo que ele está preenchido com um líquido pela metade. Você tende a ver esse copo mais cheio ou mais vazio? Quanto mais você tende a ver esse copo mais cheio, mais positividade você tem. Positividade é um misto de autoconfiança e otimismo. Você precisa desses dois para ter esse DNA empreendedor. E também ação, tem que entrar em ação. A gente vai ver aqui algumas dicas práticas, algumas técnicas, algumas estratégias para você vender mais. E aí você tem que implementar. Você tem que absorver isso e transformar a informação e o conhecimento em ação efetivamente. Você só consegue gerar resultado quando você pega o conhecimento e a informação e coloca em prática. Aí você transforma a informação e conhecimento em habilidade. E a habilidade te dá a capacidade de gerar mais resultado. Legal? Então, o empreendedor, ele tem resiliência, ele tem protagonismo. Então, para você ter protagonismo, você tem que ter meta. Meta te gera muita capacidade de foco, e foco é poder. Foco dá resultado. Então, o primeiro componente é esse DNA empreendedor. É você realmente ter uma atitude diferenciada. Empresas que crescem muito têm um dono
que tem um DNA empreendedor, uma atitude diferenciada frente aos fatos. Isso acelera o crescimento das vendas e da empresa. A segunda arma é a sua atitude em relação às vendas. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem que estar com o seu radar, você tem que estar com uma anteninha ligada para oportunidades de negócio o tempo todo. Sabe quando você está no churrasco com a família, ou quando você está num happy hour com os amigos, ou quando você está numa viagem, ou quando você está em qualquer situação social que seja, você tem que estar com uma lente o tempo todo, olhando para quem pode ser seu potencial cliente, seu potencial parceiro, seu potencial fornecedor. Vou até voltar aqui e deixa eu te contar algumas histórias. Eu me lembro bem assim de duas situações. A primeira é que a gente começou um negócio sem grana mesmo, assim, com a cara e com a coragem, com muita vontade. E naquela época, eu e meu pai, a gente fazia tudo, né? Não tinha funcionário, praticamente ninguém. Eu focava em vendas, então o meu objetivo era vender cada vez mais inscrições para os nossos cursos. E a gente trabalhava dentro de casa, então a empresa não tinha sede, não tinha estrutura. E aí dentro de casa eu trabalhava numa mesinha, né, lá no alpendre, na varanda, numa mesinha, e essa mesa ficava longe do banheiro. Então, como ficava longe do banheiro, sinceramente, eu arrumei um pinico que ficava ali pertinho do jardim, porque eu não queria nem perder tempo para ir no banheiro que estava longe, né? Então, isso é uma história engraçada, hilária, mas que mostra esse componente empreendedor, de protagonismo, de não perder tempo, de estar com o radar ligado para gerar vendas o tempo todo. Te dar um outro exemplo, quando, por exemplo, eu estou no aeroporto fazendo um lanche, ou vou em algum restaurante comer, sair, enfim, e eu conheço o dono do estabelecimento e começo a falar, entendeu? Dos programas do IBC ou do acelerador empresarial. Então, esse radar ligado para as vendas, ele te ajuda a acelerar as vendas, né? Então, tem gente que só liga esse radar para gerar venda 6, 8 horas por dia. E aí não dá resultado. Não dá resultado. Então, foco total em vendas. A sua atitude para em relação às vendas, ela tem que estar o tempo todo ligada. Pensa o seguinte: você tem a sua cognição, o seu pensamento. Uma parte da sua cognição, do seu pensamento, tem que estar o tempo todo aqui do seu ladinho, olhando onde eu acho oportunidade de negócio. Essa pessoa que eu estou interagindo, em qualquer situação social que seja, ela pode ser um potencial cliente, ela pode ser um bom vendedor para a minha empresa. Quantas vezes eu já convidei bons vendedores de loja de shopping, de cachorro-quente, de loja de carro. O cara me atendeu bem, me atendeu muito bem, é um vendedor top. Eu estou precisando de vendedor na minha empresa, eu peço o e-mail do cara. Então, se eu não tô com o radar ligado para fazer as vendas acontecerem, eu deixo oportunidades passarem. Então, você precisa ter uma atitude, um foco absoluto em vendas 100% do tempo. Foi isso que me ajudou e ajudou muito a construir resultados em vendas aqui. E hoje a gente faturar aí algumas dezenas de milhões aí todos os anos. Deixa eu voltar aqui agora para o nosso conteúdo aqui, para o nosso PowerPoint. Atitude em relação às vendas, é atitude constante. Você olhar, enxergar a oportunidade de negócio até na praia, de férias. Mas, Marcos, eu estou de férias. Não importa, você é dono da empresa, você é protagonista, você tem que gerar resultado. Eu não estou falando que você não tem que descansar, nem nada disso. Mas se você vê uma boa oportunidade de negócio, você não pode deixar ela passar. Legal? Vamos lá. A terceira arma é o perfil do cliente. Você tem que conhecer o seu cliente mais do que você mesmo. E isso é um desafio. Eu vejo muitos empreendedores, muitos empresários que falam para mim: Marcos, eu conheço o meu cliente. E quando você vai conversando e realmente desdobrando e perguntando, você percebe que não se conhece o cliente realmente na essência, com profundidade, né? As suas dores, os seus sonhos, os seus objetivos, suas aspirações, o seu perfil. Marcos, como eu faço para poder
conhecer o meu cliente? Bom, eu quero te dar uma ferramenta para isso. E essa ferramenta se chama Mapa da Empatia com o Cliente. Está aparecendo aí na tela agora. Você que está no Facebook, no Instagram, vem aqui para a aula no Webinar Jump, que você vai conseguir ver todos os slides e consumir melhor todo esse conteúdo. Então, olha o mapa da empatia do cliente. O que que o meu cliente pensa e sente? O que que ele vê? O que que ele fala e faz? O que que ele escuta? Muito dono de empresa pergunta para mim, Marcos, eu preciso melhorar o meu marketing, eu preciso melhorar a divulgação da minha empresa. E o pré-requisito para você fazer um bom marketing, fazer uma boa divulgação da sua empresa, é mapear o seu cliente de ponta a ponta, entender mais sobre ele do que ele mesmo, entender mais sobre o seu cliente do que você tem que conhecer mais o seu cliente do que você conhece a si próprio. Então, esse mapa da empatia, você pode jogar numa planilha ou fazer com post-its e ir desenhando, construindo esse perfil do teu cliente. Deixa eu dar um exemplo meu aqui, ó, do próprio Programa Acelerador Empresarial. Ó, vamos pensar aqui de donos de empresas. O que um dono de empresa pensa e sente? Tem medo da falência, todos nós temos. Mesmo no porte que a gente está hoje, muitas vezes, pelo tamanho do negócio, meu pai fala para mim, nossa, filho, o negócio está grande, né? E com isso vem mais responsabilidade, vem mais risco. Então, independente do teu tamanho, se você é um exército de um só, se você é um microempreendedor, se você tem 2, se você tem 5, se você tem 10 funcionários, todo dono de empresa tem medo da falência. Então, o que mais que o dono de empresa tem? Raiva da concorrência. Às vezes a concorrência dá raiva. Vamos aqui, papo de dono para dono, dá raiva. Às vezes, no teu segmento, você tem concorrentes aí que abaixam muito o preço, usam preços aí, né, muito aquém, e aí isso força a sua margem. O que mais que um dono de empresa pensa e sente? Nos objetivos, nas metas da empresa. Então, tá vendo? Conforme eu vou fazendo isso, eu vou mapeando o meu cliente. E quando eu mapeio o meu cliente e entendo com profundidade quem é esse meu cliente, eu consigo fazer um marketing muito melhor, eu consigo treinar muito melhor a minha equipe de vendas, eu mesmo consigo vender melhor, eu consigo melhorar o produto, melhorar o serviço, melhorar a entrega para aumentar a satisfação. Então, para explodir vendas, uma arma fundamental, indispensável. E eu posso falar para vocês que mesmo com 10 anos de empresa que nós temos aqui, nós temos reuniões com a equipe de marketing, com a equipe de vendas, para falar sobre o perfil do nosso cliente, tá? Porque depois que eu mapeio o perfil do nosso cliente, né, no caso aqui, dando um exemplo de empresas, olha lá, o que um dono de empresa escuta, o que ele fala e faz, o que ele vê. Então, o mapa da empatia que você pode fazer numa folha 4 ou numa planilha, você vai o quê? Você vai entendendo quais são as necessidades, quais são as dores do seu cliente. E para falar de dor, isso é tão importante que eu vou voltar aqui em mim na tela. Vendo aqui de volta na tela, porque é o seguinte. Gente, pensa o seguinte, quando que nós vamos ao dentista? Quando o dente está doendo, quando você procura um cardiologista, quando você procura um nutricionista, quando você procura uma solução para o seu problema, quando aquele problema está te incomodando. Quanto mais algo te incomoda, maior o seu senso de urgência e maior a sua prontidão para investir em algo que resolva esse incômodo. Quanto maior é esse incômodo, mais você está disposto a investir dinheiro e tempo para resolver esse incômodo. Então, entender quais são as dores, quais são as necessidades viscerais do seu cliente, faz toda a diferença para a geração de resultados na sua empresa. E tem muito empreendedor, principalmente pequenos empreendedores, que saem para vender, saem para divulgar, que fazem um panfleto, ou que fazem um anúncio na internet, ou que fazem qualquer tipo de divulgação sem entender com profundidade quais são as dores do cliente. Quando você entende as dores, você usa isso no teu marketing, você usa isso nas suas vendas, você usa isso na sua argumentação.
Porque as pessoas estão dispostas a investir tempo e dinheiro para resolver aquilo que as incomoda. Então, por isso que é muito importante você fazer essa jornada, esse processo de profundo entendimento de quem é o seu cliente, de qual é a persona do seu cliente, ou quais são as personas dos seus clientes. Mas, Marcos, o que é isso? Persona. Deixa eu te dar um exemplo. Vou voltar aqui agora na minha apresentação para te dar um exemplo do que é uma persona e você pode até já usar aí esse exemplo como um referencial. Vou dar um exemplo para vocês de uma persona que é uma persona do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, aqui é a nossa empresa. Aqui no IBC, nós temos uma série de perfis. Persona é sinônimo de perfil. Nós temos uma série de clientes que compram nossos cursos. Um desses tipos de cliente, persona é uma categoria de cliente. Então, você vai vendendo na sua empresa e você vai percebendo que existem certos tipos de cliente. Cada tipo de cliente você chama de persona. No caso aqui do Acelerador Empresarial, dos alunos, meus queridos alunos do programa Acelerador Empresarial, por exemplo, eu tenho a persona que é o dono de microempresa, né? Que a dor dele é o quê? É vender mais, é gerar mais resultado, é equilibrar o fluxo de caixa, é colocar a empresa no verde, é começar a ter uma saúde financeira para contratar 1, 2, 3, 5 funcionários, para deixar de ser, né, o empreendedor que faz tudo. Né? Então, esse exemplo que está na tela é uma persona do IBC, é um tipo de cliente que compra do IBC. E aí você vem e mapeia, olha que legal. Então, quem que é essa pessoa? E aí você cria uma história, você cria alguém que representa aquele tipo de cliente. Com isso, você vai ganhando um profundo entendimento de quem é o seu cliente ideal, de quais são os tipos de pessoa que a sua empresa quer vender. E se você tem profundo entendimento disso, você consegue fazer um marketing que funciona. Porque o marketing que funciona é focado no cliente ideal. E não só isso, é focado nas dores desse cliente ideal. Então, eu recomendo muito que você faça um trabalho de construir as personas da sua empresa, os tipos de clientes que compram da sua empresa. Então, a terceira arma que a gente falou para acelerar, explodir vendas é um profundo entendimento do perfil do seu cliente. A quarta arma para você acelerar as vendas da sua empresa é ir muito além da satisfação do cliente. No mercado competitivo que nós temos hoje, satisfação já é obrigação de qualquer empresa. Você precisa ir além, você precisa ir no encantamento do seu cliente. E aí, para falar de encantamento do cliente, e te dar aí algumas dicas sobre isso, eu quero trazer para vocês agora um vídeo, tá? Um vídeo de como estão os clientes atualmente. Tell me what you just said. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you. Get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. Atualmente, os nossos clientes estão assim. Eles estão cada vez mais exigentes e eles só amam a gente, a nossa empresa, no momento que a gente dá biscoito. Que é uma metáfora de o momento em que a gente supera as expectativas do cliente. Então, o cliente hoje, ele está assim, ele está mimado, né? Abre aspas, fecha aspas. Por quê? Porque o mercado está cada vez mais competitivo, você tem cada vez empresas que estão tendo uma melhor eficiência na sua operação, donos de empresas competentes, né? Então, o cliente está assim hoje. E como que a gente encanta esse cliente? Né? Que é a nossa quarta arma para poder acelerar e explodir vendas, e além da satisfação, fazer o encantamento desse cliente. Como que a gente faz isso? Vou trazer para vocês aqui agora algumas dicas práticas. Deixa eu colocar aqui
na tela. Antes de te falar as dicas, você tem que compreender a lógica por trás da satisfação do cliente, tá? E a lógica é a seguinte: se a expectativa do cliente é maior do que o resultado do produto ou do serviço que ele comprou, o sentimento dele é frustração. E, Marcos, o que é esse resultado? É a experiência do cliente, é o que ele colhe do seu produto ou do seu serviço em termos de benefício. O resultado do teu produto ou do seu serviço é os benefícios que o teu produto ou o teu serviço entrega. Se a expectativa é maior que o resultado, frustração. Se a expectativa é igual ao resultado, muitas vezes você tem satisfação. E isso só é suficiente? Não. Isso não é suficiente nos dias de hoje. Você tem que ir além. E esse além é o quê? É gerar um resultado maior do que a expectativa do cliente. Você tem que ir para o encantamento. É aí que tem que estar o seu foco. E isso só acontece quando o dono da empresa realmente entende o que é o cliente, o que representa o cliente. Gente, cliente satisfeito, cliente encantado é um dos maiores patrimônios que uma empresa tem. O cliente encantado, ele compra mais, ele indica, ele fala da sua empresa, ele faz propaganda gratuita. Hoje, aqui no nosso negócio, 70% das nossas vendas tem algum envolvimento da indicação de um dos nossos clientes. Ou o cliente chega porque um cliente indicou, ou o cliente fecha porque ele conversou com alguém que fez algum programa nosso e amou. Então, satisfação do cliente, encantamento, não é balela sem efeito prático, é resultado, e resultado perene. Só que provavelmente você já ouviu sobre isso. E aí vem um ponto de reflexão, que é o quê? Eu só sei algo, para mim, essa é uma crença pessoal do Marcos. Eu só sei algo, eu só me considero detentor de um dado conhecimento quando eu uso aquele conhecimento para gerar resultado. Ou se eu usei aquele conhecimento e vi que não dá resultado. Se eu sei e não aplico, eu não sei. É poluição mental, é lixo cerebral. Então, você provavelmente já ouviu falar sobre isso, mas a questão é o seguinte: eu quero te provocar a realmente fazer isso na prática, a ter um cliente encantado. Marcos, como é que eu encanto o meu cliente? É o seguinte: a palavra-chave para fazer isso é over delivery, é entregar mais que o esperado. Se o cara comprou uma refeição, dá a refeição e uma balinha. Entrega mais que o esperado. Marcos, como que eu entrego mais que o esperado? Eu uso uma mentalidade assim, é uma regra de ouro para mim. Entregar sempre 20% a mais do que o esperado. O que é esse 20% a mais? Esse 20% a mais pode ser qualidade do produto ou do serviço, alguma diferenciação que você tem, alguma inovação, algum componente que você tem na sua empresa que é inovador, que é disruptivo, ou que alguém nunca viu. E às vezes essa diferenciação e essa inovação está no como. No como. No ano passado eu estava de férias nos Estados Unidos com a minha esposa e a gente foi jantar num restaurante. E quando a gente recebeu a conta e na conta estava escrito muito obrigado. E eles não perguntaram se a gente era brasileiro ou não. Alguém ouviu, percebeu o nosso português e mandou a conta para a gente pagar com muito obrigado na nossa língua. Aquela atitude simples, de custo zero para a empresa, gerou esse encantamento. Eu quero voltar lá, eu quero ir lá de novo. Então, existe também uma crença que impede, às vezes, a empresa a ter um alto nível de encantamento do cliente, de que é aquela crença de que para encantar o meu cliente eu preciso gastar muito, ou eu preciso fazer alguma coisa que custa demais. Não, é o simples que funciona. É um empilhamento de coisas simples que vão fazer a diferença na satisfação final do teu cliente. Então, o que mais que pode ser um componente para essa regra de ouro dos 20% a mais? A qualidade do atendimento. E, gente, a qualidade de atendimento no Brasil, nossa, é péssima. A cada 20 experiências
com o atendimento que eu tenho em empresas, é uma, duas que eu falo uau. E olhe lá, estou sendo otimista. Então, existe uma lacuna gigante no mercado para a sua empresa se diferenciar no mercado com um atendimento de qualidade. E aí você fala, eu sei disso, Marcos, mas você faz? A sua empresa tem um cliente satisfeito que indica, recomenda? Pós-venda, cuidar do cliente, depois da entrega, o que você faz com esse cliente? Esse cliente morreu? Ou você entrega algo? Você faz uma manutenção? Né? Então, isso você agrega, você aumenta o tempo de vida útil do cliente comprando na sua empresa ou indicando a sua empresa. E outro componente é adicionar o efeito, por isso eu não esperava. Esse é um dos componentes mais fortes, e é um dos componentes mais baratos de se fazer. Esse adicionar o efeito, por isso eu não esperava, é justamente a historinha que eu te contei sabe, se você tem um restaurante, na hora que a pessoa vai pagar a conta, ou quando você vai entregar a conta, dá uma balinha, dá um bombonzinho, faz um cartãozinho que custa 5 centavos, 10 centavos, dá um sorriso para a pessoa, sabe? Esse efeito, por isso eu não esperava, são coisas baratas e simples que vão aumentar o resultado da entrega do seu produto ou do seu serviço. Então, a palavra de ordem para satisfação do cliente é colocar no peito, colocar na cabeça, over delivery. Eu me comprometo a entregar, no mínimo, 20% a mais daquilo que compraram de mim. E esses 20% é uma metáfora, tá? Não é um número absoluto. Ah, se eu vendi 100 unidades do meu produto, eu vou entregar 120? Não. Mas o como eu entrego, a embalagem, uma cartinha, a qualidade no atendimento, o prazo. Se eu dou o prazo para o cliente de entrega de 20 dias e eu entrego em 15 ou 16, esse é o efeito. Cara, por isso o seu cliente, quando recebe com 20% a menos de tempo, ele fala, nossa, por isso eu não esperava. Então, é o simples que funciona. E o óbvio só é óbvio para olhos treinados. E o óbvio só é óbvio para quem faz. Legal? Então, over delivery. E a quinta e última arma, e depois, até o final desse webinário, eu quero te dar uma munição extra para você alavancar suas vendas. E essa munição extra são 2 técnicas de vendas que você pode implementar amanhã, imediatamente. E quem ficar comigo até o final do webinário, eu vou dar essa munição extra e eu vou te dar um PDF com o conteúdo dessa munição extra, para você realmente tomar propriedade dessas técnicas e começar a implementar amanhã na sua empresa. Mas só para quem ficar comigo até o final, eu te garanto que vale a pena. A quinta arma é essa, é entender que não é o produto que vende, não é o produto e o serviço da minha empresa que vende. O que vende é a oferta. Oferta é uma coisa completamente diferente de produto e de serviço. Produto e serviço é característica. Oferta é benefício. Por exemplo, as pessoas não compram um curso de inglês porque elas querem estudar inglês, ou porque elas querem ir na escola de inglês, ou porque elas querem ver o curso de inglês online. Elas compram um curso de inglês para ter mais segurança, para um dia fazer a viagem dos sonhos, ir lá na Disney, ou para dar um up na carreira, ou por alguma questão de satisfação pessoal. Eu sonho em ler inglês, então eu compro o curso de inglês para realizar um sonho meu. Eu vejo empreendedores e empresas vendendo produtos e serviços. Não é o produto e não é o serviço que vende. Não é o produto que vende, é a oferta. Você tem que pôr energia em construir uma oferta que converte. E como você constrói uma oferta que converte? Conhecendo as dores do seu cliente. Então, se você tem um salão de beleza ou uma barbearia, você não vende o corte de cabelo. A pessoa não está lá comprando o corte de cabelo. A pessoa está comprando lá autoestima,
bem-estar, status, satisfação pessoal, beleza, e isso tem valor. Quando você vende produto e serviço, você não está vendendo valor, você está vendendo característica. As pessoas não compram característica, as pessoas compram benefícios, as pessoas compram resultado. É muito comum eu pegar um folder, eu pegar um panfleto de uma empresa, ou entrar num site de uma empresa, ou ver o vídeo de uma empresa, e aquela propaganda ali está só falando de característica. Se você tem uma lojinha de alimentação saudável, se você vende roupa, você não está vendendo roupa, você está vendendo a satisfação da pessoa. Pensa comigo, um restaurante no centro de uma cidade, um restaurante por quilo, no centro de uma cidade. As pessoas, elas vão lá naquele restaurante comer. Elas vão lá e o restaurante é prático. Você entra, você se serve, papum, né? Então, rapidinho você almoça. As pessoas que vão lá almoçar nesse restaurante, elas estão comprando a comida, a refeição? Não. Elas estão comprando tempo. Elas estão com pressa. Elas têm que resolver alguma coisa ou outra ali. Elas entram para dentro do restaurante. Então, elas estão comprando tempo. Quando você entende, quando o dono desse restaurante entender que ele está vendendo tempo, que ele está vendendo agilidade para as pessoas, ele vai formatar toda a operação dele para entregar cada vez mais aquele valor. E as pessoas vão voltar lá. Porque elas não estão comprando a comida, elas estão comprando tempo. Então, quanto mais ágil for, mais ele vai conseguir cobrar e mais as pessoas vão reconhecer a proposta de valor, a promessa daquela empresa. Quando eu saio para jantar com a minha esposa ou com a minha família, a gente vai num restaurante bacana, sofisticado, né? Que os pratos têm um valor agregado, um valor maior. Eu vou estar lá jantando, gastando 300, 400, 500 reais para jantar com a minha esposa, para minha família, porque eu estou comprando a comida? Não, eu estou comprando aquele momento, aquela sofisticação, aquele bem-estar, aquele, sabe, aquele diferencial, aquele status de poder tirar uma foto ali no meu Instagram e postar que eu estou num super restaurante. Então, pelo amor de Deus, para de querer vender o seu produto e o seu serviço. O que converte é a oferta. E isso faz toda a diferença. As centenas de empreendedores e empresários que eu já ajudei, que já fizeram os meus programas, já passamos aí da marca das centenas que entraram no programa Acelerador Empresarial agora. Eles estão comprando o curso? Eles não estão investindo para participar do curso, eles estão comprando a transformação do curso, o resultado, o fluxo de caixa da empresa melhorando, a satisfação do funcionário, o engajamento da equipe, né? Estão comprando a capacidade de reduzir custo dentro da empresa, de liderar melhor. Então, essa quinta arma é poderosíssima. Não é o produto e não é o serviço que converte, é a oferta. São coisas completamente diferentes. Você tem que ter um ótimo produto e um ótimo serviço. Até porque a promessa, a proposta de valor, aquilo que a sua empresa entrega, né, a oferta que ela vende, o produto e o serviço tem que cumprir essa promessa. Só que você tem que focar em vender oferta. Tá bom? Então, independente se você tem uma loja, e aí por isso que você tem que ter um posicionamento único de mercado, que eu trabalho muito com os meus alunos dentro do programa, é entender a proposta de valor da sua empresa, porque aí você alinha ela de ponta a ponta para entregar aquilo ali e gerar cada vez mais resultado. Eu estou vendo que está aparecendo aí algumas dúvidas. No final da aula eu vou responder várias dúvidas também. Vou pedir, tem toda uma equipe aqui comigo que está pegando aí as melhores dúvidas, tá bom? E eu vou responder muitas das dúvidas de vocês até o final. Gente, é a oferta, não o produto ou serviço que converte. E esse conceito, tomar posse disso, é disruptivo. Disruptivo é uma coisa que muda completamente o jogo e leva o seu potencial e a sua capacidade de gerar vendas para um outro nível. Tá? É a oferta que converte. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui à nossa apresentação. Ó, tá chegando aí agora aqui junto com a gente o Ney, o Dilonei. Como é que tá, meu amigo Ney? Tranquilo? E aí, Marcos, tranquilo? Graças a Deus, aqui tá tranquilo.
Que bom, que bom. E aí, como é que tá aí as coisas de Rainer Gold, depois do acelerador empresarial? Fala aí um pouquinho da sua empresa, né? A gente tem centenas de empreendedores aqui. De onde é a sua empresa, onde você está e como é que foi a sua experiência? Então, a minha empresa, eu estou aqui na interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Itucara, de 23 mil Legal. habitantes, e é uma cidade divisa com o estado de Minas com o Espírito Santo, bem no interior aqui. E a gente trabalha aqui, a gente tem uma distribuição, né, de venda indireta de joias. Colocar pessoas para revender joias. O nosso foco é achar os meios, microempreendedor individual, para que elas possam ter uma renda excelente no ramo de joias. E a gente tem uma fábrica de aliança e agora, no mês passado também, começamos a fabricar os brincos. Uau! E fizemos uma parceria também para fabricar joias em prata. Antes a gente só vendia joias em ouro. Só ouro. Então você está crescendo mesmo na crise aí que estão falando. As coisas estão acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte: depois que eu fiz o acelerador empresarial, nós fazemos meta para dezembro. E com 3 meses depois do acelerador empresarial, nós alcançamos essa meta. Aí, sendo que agora nós resolvemos manter essa meta e estruturar os processos, porque tudo que você vai para o próximo nível, você tem que ir também estruturando suas competências, seus processos e locando pessoas, né, que nós aprendemos também na aceleradora empresarial, como achar o perfil certo e colocar as pessoas certas no lugar certo. E também ver os processos, como que você vai ajustando os processos e nisso, depois que essa meta estabilizou, você vai para o próximo nível. Quer dizer, você bateu a meta que você queria bater no final do ano em 3 meses, mas você decidiu focar agora em estruturar a empresa, em ajeitar tudo. Que legal. Uma cultura de engajamento, de sintonia e harmonia, para que a mentalidade, todo mundo caminhe na mesma direção, para ter menos ruído, até mesmo de comunicação, de conflitos de entrega, uma coisa assim. Que legal. Ney, e quais foram as chaves que viraram? Que assim, para você foi assim, as chaves que caiu para você com o acelerador, que foi assim, que mudou? O que te jogou assim para esse próximo nível? Vai ser difícil de escrever, cara. Entendeu? Mas vamos dizer que o meu perfil é muito arrojado empreendedor. E eu descobri que eu sou pouco empresário. Então, você me trouxe esse insight e fez com que eu pense o seguinte: a gente tem que ter dose de ousadia com sensatez e fazer um planejamento, porque o empreendedor ele é muito bom na massa, ele tem a visão e entra em ação, mas você precisa de estratégia. E estratégia e processo para que você faça as coisas que tenha menos problema para você. E, então, isso foi uma coisa. Outra coisa foi, a empresa ela tem as 4 fases da empresa, e às vezes a gente vai acelerando o nosso negócio, e cada fase ela tem que estar muito bem estruturada. Se você não preencher todos os gaps, você pode estar com a empresa 10, 15 anos, mas às vezes ela tem consequência de primeira fase, segunda fase. E eu percebi que a minha empresa estava na 3ª fase, eu estava querendo ir para a 4ª fase, mas eu tinha problema de primeira, segunda e 3ª fase ainda. Então, isso foi muito bom também, que eu, dentro do planejamento estratégico, isso trouxe muito clareza o que eu deveria ter colocado, e isso nós focamos e estamos trabalhando também para ajustar isso. Que legal. Em termos de quantos funcionários você tem hoje, Ney? Olha, hoje nós estamos... Quantas pessoas na operação? Hoje nós estamos com 12. 12, que legal. Quantos por cento cresceu o faturamento e a equipe, né? Pós o acelerador empresarial, em quanto tempo? A equipe cresceu mais ou menos aí uns 40%. De 9 vamos para 12. E o faturamento a gente conseguiu dobrar ele com 3 meses. Uau, que fantástico, né? E isso se atribui a esse entendimento das fases, né? Desenvolver um pouco mais essa habilidade do empresário, que a gente é muito empreendedor, né? A gente pega e faz e às vezes falta... E foi clareza, né, cara? Foi a clareza que como eu falei lá um dia, quando a gente estava junto, eu falei o seguinte: eu tenho 41 anos, eu montei o meu negócio e perdi o meu negócio, então eu passei por algumas dores, né,
por ter perdido esse negócio, e eu fui em busca de conhecimento. Então, eu estava naquele loop de conhecimento, e, na verdade, conhecimento demais, eu não consegui estruturar ele, né? Fiz vários cursos de coaching no Brasil, fiz curso de negócio nos Estados Unidos, e tinha muito conhecimento, mas não sabia estruturar isso depois. E a pergunta que eu fiz há 20 anos atrás, né, quando eu tinha 18 anos, eu perguntava, essa pergunta que eu fiz para mim foi o seguinte: por que pessoas têm sucesso como empresário e eu não? Eu fui muito em busca dessa pergunta, e no acelerador empresarial eu conseguia responder. Legal. Bom, a gente perdeu aqui a conexão com o Ney, né? Mas, nossa, eu fico feliz aqui, eu fico realmente emocionado aqui, a flor da pele, de ver, né, que empreendedores, e até me arrepia assim mesmo, de ver empreendedores, empresários fazendo a coisa acontecer. E com as habilidades certas, com as competências certas, você consegue ir mais longe, né? Quando você encurta, eu falo muito isso, quando você encurta essa curva de aprendizagem empresarial, geralmente, como é que é a nossa aprendizagem empresarial? É batendo cabeça, é dando murro em ponta de faca. Quando você tem a oportunidade de acelerar o seu crescimento como empreendedor, como empresário, isso te dá resultados absurdos. E sabe o que acontece? Você aí no dia a dia da sua empresa, você está aí, você acorda, você trabalha 10, 12, 15 horas por dia, 5, 6, 7 dias por semana. Talvez você está sem férias há 2, 3, 4 anos. Talvez você não tenha tempo para estar com seus filhos, com a sua família, ou fazer o que você gosta, estar com os amigos. Você tem várias situações que te incomodam. Mas se você faz o que você sempre fez, você vai ter os mesmos resultados. E o programa online do Acelerador Empresarial é uma oportunidade para você, né? Você que está aí no dia a dia da sua empresa, você é um peixinho dentro do aquário. E o peixe lá no mar ou lá no rio, o peixe, ele não sabe que ele vive na água. Pasmem, o peixe não sabe que ele vive na água. Então, qual que é a alusão, qual que é a analogia que eu faço? O dono da empresa, no dia a dia da empresa dele, ele não sabe onde ele está errando. Às vezes, todas essas dores, esses incômodos, esses erros, não necessariamente é culpa sua. Você também não pode isentar a sua responsabilidade, mas às vezes é falta de conhecimento, é falta de clareza, é falta de entendimento. Vamos lá. Qual é a munição extra que eu preparei para vocês, para você alavancar as vendas? Tá aí na tela o meu PowerPoint. Confirma a equipe que está aparecendo a apresentação. O que é essa munição extra que eu vou te dar? São 2 técnicas simples e efetivas. E o nome dessas técnicas é upsell e cross-sell, ou upselling e cross-selling. O que significa upsell? Venda acima. O que significa cross-selling? Venda cruzada, tá bom? Venda cruzada. Deixa eu te dar um exemplo prático de upselling. Sabe quando você vai no McDonald's e você pede lá a promoção do Big Mac, você fala, me dá a promoção do Big Mac. E na hora que o seu cliente, na hora que ele vai te, na hora que ele termina de te cobrar, ele fala, você quer adicionar batatinha grande por mais R$1, o refrigerante? Ou ele fala, nós estamos com uma promoção do Sunday com mais R$5. Por que o McDonald's faz isso? Porque todo produto ou serviço, no momento que você vende e você resolve uma necessidade, no mesmo momento você abre outra necessidade. Toda vez que você vende algo, você cria uma outra necessidade. Por exemplo, quem compra um notebook, está aí na tela, precisa de um mouse. Então, a venda cruzada é você entender, na hora que o seu cliente compra, o que mais você pode vender para ele? Que outra necessidade você está abrindo? Que outra lacuna você está abrindo? E o upsell é você oferecer uma versão extra, uma versão a mais. Toda empresa consegue fazer upsell e cross-selling. Para você ter uma ideia, hoje essas 2 técnicas representam 30%, 40% do nosso faturamento de dezenas de milhões no ano. Para você fazer upselling e cross-selling, você precisa de uma boa composição do seu portfólio de produtos e serviços.
Então você tem que entender, se você tem um salão de beleza, no momento que a pessoa faz algum procedimento, corta o cabelo, enfim, alguma coisa, que produto você pode oferecer? Ou que recorrência? Você não pode oferecer um plano para essa pessoa, uma recorrência. Recorrência é uma forma de fazer cross-sell, de upsell. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez eu fui com a minha esposa para a gente trocar o carro dela. E ela foi comprar um carro novo. E aí nós escolhemos o carro. No momento que a gente escolheu o carro e bateu o martelo, a vendedora pediu para a gente sentar num sofazinho, ofereceu um café, uma água, e pediu para a gente sentar para aguardar que ela ia fazer os trâmites. Quando a gente sentou lá, veio o gerente dela e começou a argumentar com a gente do porquê a gente poderia comprar ali uma versão, né, uma motorização um pouco melhor por uma diferença que pareceu pequena. Então, o que ele fez nesse momento? Ele fez um upsell. Então, a gente ia comprar um carro 1.0, a gente comprou um carro 1.6, 1.4. Então, isso é o upsell. E aí, depois que a gente fechou isso, veio uma outra pessoa e convidou a gente para conhecer os acessórios que eles tinham para o carro. E a gente foi lá numa salinha que tem acessórios. Tem banco de couro, tem insufilme com proteção dos raios UV, ultrassolar, tem som, tem um monte de acessórios para o carro. Nessa novela toda, nessa história toda, a gente gastou uns 25% a mais do que a gente tinha planejado de gastar. Então, eu fui para a concessionária para gastar 50, 60 mil reais e gastamos 80, 90 mil reais, por exemplo. Então, o upselling e o cross-selling são poderosos, porque no momento que o seu cliente abre a carteira para comprar de você, você ganhou a confiança dele, e aí você pode oferecer alguma coisa. Marcos, como eu sei o que eu vou oferecer de venda cruzada e venda acima? Entendendo o perfil do cliente, entendendo a necessidade que se abre no momento que o cliente compra o teu produto ou o teu serviço. Né? Então, de novo, se você vai lá na loja e compra um notebook, você vai precisar de um mouse, de um pendrive. Se num restaurante, se a pessoa almoçou, o que é um cross-selling clássico que todo restaurante tem que fazer? A sobremesa. Então, o garçom, alguém lá, tem que oferecer a sobremesa. Você tem que ter cartazes com a sobremesa. Você tem que pôr uma comunicação, você tem que pôr um display em cima da mesa fazendo uma oferta de uma sobremesa. Porque quem almoça tem a necessidade do doce, da sobremesa. E o upsell e o cross-selling vai funcionar se você oferecer com disciplina, sistematicamente. Você tem que oferecer para todo cliente. Aí o cliente comeu, almoçou no restaurante, ele vai lá no caixa pagar. Então, às vezes, ele está com o quê? Com mau hálito, está com pressa, ou enfim, tem N situações que você tem que pensar. E aí você faz o quê? Você faz uma oferta, um upselling e um cross-selling para o seu cliente. Então, do salão de beleza, quando a pessoa entra no seu salão, termina um procedimento, o que você pode oferecer para a pessoa? Na padaria, quando a pessoa está lá no caixa, né, terminando, pagando as coisas que ela comprou, o que o atendente do caixa pode oferecer? Tem uma promoçãozinha ali? Tem uma oferta que ele faz? Né? Falando, obrigado por ter comprado com a gente. Olha, a gente está com uma promoção. Você compra isso, isso e isso aqui, que seria R$20 por R$15. Com isso, você aumenta o valor de venda médio. O valor de venda médio do seu cliente. Se você tem 1.000 clientes por ano e cada cliente gasta em média R$10 com você, você tem 10 mil de faturamento. Só um exemplo. E existem duas formas de você aumentar o seu faturamento. Ou você conquista novos clientes, que é legal e é possível e você tem que fazer isso. Ou você aumenta o seu valor de venda médio, o seu ticket médio. Se os clientes, em média, deixarem de gastar R$10 e começarem a gastar, em média, R$15, você aumentou 50% do seu faturamento com os mesmos clientes. Se você tem uma loja de roupa,
Se você vende, se você é uma indústria, se você distribui qualquer coisa, no momento que você vende e o cliente aceita, o que mais você pode oferecer para ele? Uma loja de ar-condicionado que vai lá, instala o ar numa empresa ou numa casa, por que você não oferece uma recorrência, uma manutenção? Olha, instalei o ar, tá bonitinho aqui, vamos fazer um plano, e nesse plano você vai pagar um valor simbólico e eu vou estar disponível para fazer alguma manutenção no ar. É só uma ideia, porque quem conhece o seu negócio, o seu cliente é você. Né? O que eu posso te dar é a ferramenta, é o conceito, para que você faça um exercício de levar isso para a sua empresa. Use a sua criatividade e o entendimento que você tem do seu cliente. As empresas que fazem upselling e cross-selling com consistência alavancam 20, 30, 40, 50% do faturamento. E apareceu aí para você o nosso presente aí final, né? Que é o PDF da técnica de upselling, cross-selling, e já tem aí o botão para você clicar e saber todas as informações do programa online da Cidadão Empresarial. Empreendedores, empresários, muito obrigado pela sua audiência. Ó, um beijão no coração, um abração mesmo. Eu fico muito feliz quando a gente cria essa comunidade aqui de empreendedores, de empresários obstinados para o resultado. Olha o Helder aqui, cross-selling para software. Helder, oferece uma implementação do software, um treinamento para usar o software melhor, um acompanhamento estratégico para ver os indicadores do software, extrair informação do software, uma consultoria que você analisa as informações do software, você entrega isso, entendeu? Por quê? Lembra que eu falei? Todo produto e todo serviço, ele resolve uma necessidade. Então, vamos supor que é um software de gestão financeira para a empresa. No momento que você dá o software de gestão financeira, você está resolvendo uma necessidade, mas você automaticamente está abrindo várias outras necessidades. Essas necessidades são treinamento para usar o software, melhor entendimento sobre o que é gestão financeira para extrair mais resultado do software, entendeu? Acompanhamento dos indicadores do software, erros do software. Então, várias necessidades se abrem. Então, quando a necessidade se abre, você consegue fazer upselling e cross-selling. Se a sua empresa não faz upselling e cross-selling consistentemente, desculpa, eu tenho que te dizer, você está deixando dinheiro na mesa, e muito dinheiro na mesa. Então, com esse conteúdo aqui do webinário, você já viu o poder de geração de resultados que um bom conteúdo de técnicas práticas que funcionam tem na sua empresa. No programa Acelerador Empresarial, essa explosão é 10 vezes mais. Eu vou dar 101% do meu comprometimento para gerar resultados com os alunos. Você está convidado a vir junto comigo para a gente transformar os resultados da sua empresa. Muito obrigado por estar aqui comigo. Espero ter gerado valor para cada um de vocês. Vamos juntos cada vez mais acelerar o resultado. O Brasil precisa da gente. O Brasil precisa de nós, empreendedores, gerando emprego, renda, oportunidades, movimentando esse país. A nossa missão é linda e a gente tem que se apropriar disso, né? Se empoderar dessa missão de ser empreendedor e gerar resultado. Como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso. E eu te vejo no próximo vídeo, te vejo dentro do programa online do Acelerador Empresarial.